conforme prometido, né? Agora eu vou enviar para vocês a aula que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é território e o aparelho de poder do Estado, né? Que é, então, a nação que a gente comentou na aula de ontem já, tá? Então, gente, hoje eu vou usar 2 textos que eu já mandei para vocês lá no sistema. Então, depois vocês deem uma verificada. E aí, neles, eu estou usando algumas partes que falam sobre os temas, né? No texto de Cunha, Estado, Povo e Território, sentido, implicações, historicidade, a gente vai ficar hoje nas páginas 103 e 107, tá bom? Então, quando a gente falar, por exemplo, sobre território, ele vem, então, indicando que há uma interdisciplinariedade nesse termo, né? Quando a gente fala dentro do que a gente entende por território do Estado, né? Então, a gente tem, dentro da teoria geral de Estado, a consideração de que nós temos elementos no Estado e que parte desses elementos a gente viu ontem, né? Que é o povo, mas aí agora a gente vai entender que a gente tem o poder político, né? Ou conhecido como a soberania, e o território, né? Então, o Estado, a gente começou ontem a ver a questão do povo, quem é o povo, quem é a população, como a gente distinguir nacionalidade, né? E aí, hoje a gente vai ver que para eu constituir os elementos do Estado, entender o Estado como um todo, eu preciso do povo, da soberania e do território, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poder político e sobre o território. E aí a gente precisa entender que nós somos seres de espaço, né? Nós precisamos de ter espaço físico, né? Nós precisamos determinar fronteiras. Então, por exemplo, há 2 meses a gente não se preocuparia em ir ao supermercado e prestar atenção no distanciamento das filas. Hoje a gente já se preocupa com essa questão de espaço em fila, em aproximação física das pessoas, quando a gente precisa sair nesse período de pandemia. Então, quer dizer, olha como é que a gente determina fronteiras, né? E isso varia também dependendo do contexto, dependendo da cultura, né? E dependendo daquilo que a gente está vivenciando, tá? Então, por exemplo, no nosso contexto atual, hoje a gente determina fronteiras muito mais alargadas, né? Então, se a gente ia para o supermercado e não se importava das pessoas se aproximarem, batia papo, hoje a gente já dá aquela olhadinha, tipo assim, né? Dá uma chegada para lá porque você ocupou o meu espaço, né? Então, nós somos seres que precisamos desse espaço, tá? E aí, entretanto, a gente tem a questão também, como a gente determina fronteiras, a gente tem exemplos de fronteiras que são invisíveis e são retiradas, né? Retiradas entre aspas, né? Então, por exemplo, a União Europeia, que há uma fronteira que caiu, né? Dizendo assim, mais simplesmente, tá? E aí, a gente vai, então, quando a gente olha a questão de espaço, né, de espaçamento, a gente pode olhar o mapa mundi e verificar o tamanho territorial que a gente tem em relação aos países e como isso pesa, né? Então, quando a gente observa esse peso geográfico, a gente tem uma noção do tamanho, da dimensão do território de um país. Então, quando a gente fala em território, a gente pensa na dimensão. Mas, como eu falei ontem, o território não é só isso, tá? Então, na dimensão, por exemplo, por que a gente fala que o Brasil é um país continental? Por causa do tamanho que ele tem. Então, do seu território espacial, tá? E aí, quando a gente fala em território, a gente tem outras questões que se envolvem, né? Então, quando eu comentei isso ontem com vocês, a gente tem outras questões relacionadas que é
a ligação que a gente tem cultural, né, a relação afetiva, de lembrança, de convivência, né? A gente falou ontem que não há um Estado sem povo, não há como existir um Estado sem povo, e a gente se liga àquele território em que a gente cresceu, vivenciou, né, a nossa nação, a nossa terra, nosso Estado, a nossa cidade, ao nosso pedacinho de terra, né? Então, essa ligação também é uma fronteira, uma determinação que a gente faz de território afetivo, de território familiar, né? Dentro do espaço geográfico, tá? E aí, então, a gente tem, do Estado, a gente vai dizer que a gente tem um fenômeno essencial que é espacial, que aí é espaço mesmo. Mas aí, Charles Vischer chama a atenção para que o significado grandemente simbólico em relação a esse espaço territorial leva a que frequentemente a gente identifique o Estado e o território e as fronteiras e a soberania, né? Que a gente o identifique dessa maneira. Porque esse autor vem dizer que para eu identificar o Estado, eu preciso desse território, eu preciso das fronteiras, eu preciso da soberania, né? Da ligação de poder. Contudo, então, vão existir autores que vão negar o caráter geográfico da noção de território, né? Dessa noção somente espacial, tá? E aí, os autores do texto vão dizer, o autor do texto vai dizer que a gente precisa ter cuidado na interpretação dessas exteriorizações, quando uns são contra e outros a favor a questão do espaço geográfico. E aí ele cita um texto de Celso Albuquerque de Mello, né, que diz, o Estado tem como um dos seus elementos o território. O território é onde o Estado exerce a sua soberania, dentro dos limites estabelecidos pelo direito internacional. A noção de território não é geográfica, mas jurídica, tendo em vista que ele é o domínio de validade da ordem jurídica de um determinado Estado soberano. Aqui, o autor já faz uma relação não só ao espaço geográfico, mas à questão jurídica, né? Então, por exemplo, se você invadir o espaço geográfico de um país, vai ter muitos problemas internacionais, né? Então, é preciso tomar cuidado, porque há também a questão jurídica do espaço, né? E aí há também, gente, são várias relações que a gente tem, né, de território. Há uma relação também do território com o sagrado, né? Mircea Eliade é um autor que fala sobre o sagrado, tá? Ele tem um livro que é o Sagrado. E aí, ou é o sagrado e o profano? Não. Agora eu não lembro, mas é um dos dois, tá? Acho que é o sagrado que Mircea Eliade escreveu. E aí a gente tem, então, a citação que o autor faz, que a gente tem essa integração do espaço jurídico, que é imaginário, com a noção de sagrado, tá? Por quê? Porque dentro da história, a gente não tem tempo nem espaço dos homens, porque tudo pertencia aos deuses. E aí o autor Mircea Eliade descreve todas as coisas como que possuindo um duplo aspecto, né? Há um céu visível e um céu invisível. A nossa terra, isto é, o nosso espaço geográfico, que é correspondente também a uma terra celeste. Então, há também essa relação daquela crença em que esse território também é sagrado, tá? E aí, gente, a gente vai ter vários locais que são tidas como terras sagradas, né? Se a gente for, por exemplo, para a religião muçulmana, a gente vai ter o espaço sagrado deles, né? Estou tentando lembrar aqui o nome da cidade, que agora me fugiu da memória, mas eu não lembro. Aqui, mas não vai. E aí, a gente tem, então, a questão de, por exemplo, essa ciência do espaço é uma ciência geográfica, porém a ciência que o Mircea Eliade fala é a questão da ligação que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, nessa ideia teológica que ele traz, o direito de guerra que era tido pelos antigos era regulamentado por uma crença teológica. Então, eu tenho as palavras para que
dos mais antigos, que ela possuía um significado mágico e, sobretudo, designavam um ato de posse e, consequentemente, influenciaram definitivamente a geografia. Então, quando alguém decidia tomar posse de uma terra, por exemplo, nas passagens bíblicas, eu já tinha uma ordem de posse, um ato que vinha daquela palavra, né? Então, eu já tinha um ato de guerra que era regulamentado pela palavra que foi recebida, né? Então, definitivamente, consequentemente, haveria, então, aquela guerra, tá? Então, o território é muito maior que isso, né? Então, o espaço geográfico para o Mircea Eliade, ele está dizendo que dentro desse teor histórico vai muito além, né? Vai na questão também do sagrado. Aí, outro aspecto relevante que é sublinhado pelo autor é a dimensão econômica, tá, do território e, naturalmente, das fronteiras. Então, quer dizer, até nessa questão do sagrado, né, a gente tem a relação econômica, né? Então, a mudança, a gente fala de uma relação de vivência nômade, por exemplo. Eu preciso mudar a minha população, a minha família para um lugar em que eu consiga sobreviver melhor, né? Então, eu vou olhar a terra em que eu tenha um território economicamente melhor. E aí, gente, falando do território, né, que a gente começou explicando que a gente tem essas 3 dimensões do Estado, né? O povo, o território e a soberania, o poder político. Agora a gente começa a falar do texto, elementos constitutivos do Estado, né? E aí a gente vai começar a perceber o que é, então, esse poder político, né? Esse poder político vem como um componente, né, que é energético e coercitivo, né? O poder político dá energia ao Estado, mas também é coercitivo do Estado. Nós temos sempre uma coerção. Por exemplo, professora, como é que funciona essa questão da coerção? Nós somos coagidos a cumprir regras, né? Então, por exemplo, na minha visão, a gente pode olhar dessa forma, né? Você precisa declarar o imposto de renda. Caso você não o faça, você recebe multa, seu nome vai para a Receita Federal, etc. e tal. Então, você tem uma regra que você precisa obedecer, porque senão você recebe consequências, né? Então, é um estado de coerção. A energia ou força coercitiva do Estado é o poder político, tá? Então, a gente tem um Estado democrático de direito, a gente tem o titular do poder político, que é o povo, né? A gente tem a cidadania e a gente tem, então, os indivíduos cidadãos como coletividade. E aí, gente, vem a relação do que a gente falou ontem, de quando o povo está alienado, se aliena ao que está acontecendo na política, no Estado, que permite com que as coisas aconteçam e a gente não perceba, não queira dar conta disso, né? Então, eu tenho o poder do Estado com algumas características que a gente precisa lembrar. Então, o poder do Estado, né? Ele vai ter 2 características principais. Ele é soberano ou supremo, né? Ele vai ter uma qualidade da soberania e supremacia, tá? Ele é um atributo. Ele é soberano ou supremo, ou seja, a gente percebe que não vai haver um poder acima dele, tá? Não vai chegar alguém aqui, por exemplo, no Brasil, e vai determinar alguma regra, porque nós somos uma soberania, uma democracia, em que nós temos a nossa liberdade dentro do nosso território. Então, não pode haver uma determinação, por exemplo, dos Estados Unidos que devemos mudar as leis aqui, tá, gente? Sim, claro, relações internacionais, né, conferências internacionais para se mudar, por exemplo, direitos humanos, essas coisas, isso acontece, mas não há uma ordem, né, de que você deve fazer assim, você tem que mudar isso. Claro que você vai ter também as coerções, né, em relação a essas mudanças, tá, gente? E aí a gente tem a segunda característica, que ele é só uno, indivisível, indelegável, inalienável e imprescritível, tá? O Estado, ele não muda, ele não se divide e ele não se aliena. Então,
Então, a qualidade da soberania é tão inerente ao poder do Estado que ela é considerada como sendo o próprio poder soberano ou supremo do Estado. Né? Então, essa qualidade, essa não divisão, né, do poder, da soberania do Estado, faz com que ele seja o próprio poder. Né? Então, o poder supremo do Estado, como sinônimo de soberania, já está em Aristóteles. Né? Eu peguei a citação. O governo é o exercício do poder supremo do Estado. Esse poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas. A principal dificuldade consiste em saber o que deve caber o exercício da soberania, a quem deve caber o exercício da soberania. Então, eu tenho o governo, né, que é o exercício do poder supremo do Estado. Né? Então, eu estou falando de poder. Quando eu tenho o poder supremo do Estado, que é o sinônimo dessa soberania que a gente falou, que é as três partes, né, do Estado: povo, território e soberania, ou poder. E aí, em Aristóteles, quer dizer, há muitos e muitos e muitos séculos, o Aristóteles vem dizer que o governo é o exercício do poder supremo do Estado. Né? Então, o governo, por exemplo, o governo estadual, ele tem um exercício do poder supremo, né, que é cabido a ele em relação ao seu território estadual. Aí a gente fala de Brasil também. Esse poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas, né, que aí são as divisões dos tipos de governo. Só que quando a gente fala de poder, a gente fica pensando, né, o que é, então, esse poder? Né? E aí, né, no dicionário online, você vai lá e pesquisa poder. Então, a gente tem o significado, né? Ter a faculdade ou a possibilidade de alguma coisa. Podemos dizer a verdade, né? Eu posso, né? Eu tenho poder. Isso quando ele é um verbo transitivo direto e intransitivo. Quando eu digo em relação ao verbo de transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, ele muda, né? Possuir força física ou moral, ter influência, valimento, né? Valer, né? Então, ele pode levantar muitos quilos, então ele tem condições de fazer isso, ele tem poder para isso. Né? Então, a gente tem essa noção de poder no dicionário. Quando a gente vai falar de poder político, a gente já tem um conceito que se está relacionado às disputas políticas inseridos nas instituições e na convivência diária dos envolvidos de uma sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, ontem a gente falou das constituições de povo, quem são o povo, quem é a população, quem é o cidadão, como é que isso se forma. Então, ou seja, nós somos indivíduos, mas nós vivemos em sociedade. Então, quando eu falo de poder político, eu estou falando do conceito que está ligado às disputas que estão naquelas instituições que nós falamos ontem. Né? Nós participamos de instituições, nós somos ligados a grupos, nós nos envolvemos e nos relacionamos com objetivos muito parecidos ou objetivos que são iguais. Né? E aí essas instituições, esses grupos de pessoas acabam tendo nessa convivência diária esse conceito, né, essa disputa política, tá? E aí, gente, hoje, por exemplo, eu estava ouvindo aqui uma aula de ética do meu filho e a professora estava falando sobre o mito da caverna, né? E eu já tinha explicado para ele, né? E aí ele olhou para mim com aquele olhar assim você já me explicou sobre isso, né? E aí eu falei para ele, você quer entender o mito da caverna em relação ao conhecimento? Né? Eu falei para ele assim, o rapaz que sai da caverna é o que conheceu, é o que teve os olhos abertos. Os que ficam é os que não têm esse conhecimento. Eu falei, você sabe por quê? Que os maus políticos não investem numa educação de qualidade? Aí ele, por quê? Eu falei, porque abre os olhos, faz com que as pessoas saiam da caverna.
Então, o olhar dele para mim daquilo de, caraca, é isso? Eu falei, é isso, né? Então, olha como é que é essa disputa, né, de poder. A disputa do poder político vai muito além do que só ganhar uma eleição, tá? E a gente precisa pensar na nossa alienação, igual a gente comentou ontem. Aí, gente, eu botei alguns autores que estão no texto que vão falando sobre como é essa questão do poder político, né? Então, por exemplo, para Hobbes, o poder do Estado é o poder soberano, que ele, ressaltando sua característica de indivisibilidade, né? Ele não se divide, chama também de soberania, o maior dos poderes humanos, poder comum, grande autoridade. E aí tem outra citação, né? O maior dos poderes humanos é aquele que é composto pelos poderes de vários homens, unidos por consentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso de todos os seus poderes na dependência da sua vontade, que é o caso do poder de um Estado, que é uma união de pessoas. E a gente comentou ontem que se a gente se aliena ao Estado, o Estado tem outras instituições assumem a nossa posição de povo, né, o pseudo-povo. Então, quer dizer, a gente tem essa relação de composição de pessoas que são unidas para que esse poder aconteça. Para alguns autores, o poder político é o elemento mais importante do Estado. É por isso que tais autores definem o Estado como poder institucionalizado, né? Porque ele é um maior, né? Que aí é o que a gente está dizendo em relação a, por exemplo, por que os maus governantes, os maus políticos não investem numa educação pública de qualidade? Exatamente porque eles têm poder para isso, né? E cabe a nós, como povo, como parte do poder soberano do Estado, não nos alienarmos e fazermos algo em relação a isso. E aí, gente, eu botei uma sugestão de texto para vocês no finalzinho aí, que é um texto do Mundo Educação que fala sobre tudo que está relacionado ao poder político, como ele é formado. Tá? Então, se vocês quiserem ter uma leitura de matéria, né, que está no UOL, é muito interessante para vocês. Tá? Eu acho bem legal, bem bacana essa dica, tá bom? Beijo para vocês, até mais, pessoal.